Com vocês, Matemática T. Fala galera, então estamos aqui com a nossa primeira aula de noções de lógica aí do canal Matemática T, um curso específico para o ensino médio. E o livro que nós iremos adotar é o livro Matemática Elementar de Gelson Iese, beleza? Então pessoal, nós vamos começar aqui nosso tema noções de lógica, falando aí um pouco, né, sobre este assunto que é muito interessante aí para você que deseja aprender a matemática elementar. Então nós vamos começar pela definição. Então a gente vai ver aí a definição. Primeiro vamos ver o que significa o termo proposição ou sentença. Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira ou falsa. Então, observando bem esta definição, fica bem claro que dá para perceber aqui então três características obrigatórias bem essenciais. A primeira destas características é que é uma oração, e sendo oração, sempre tem que ter sujeito e predicado. Outra característica importante é que ela é declarativa, não é exclamativa nem interrogativa, ok? E, por último, nós percebemos aqui que é uma proposição, uma frase é uma proposição quando tem um e somente um dos valores lógicos, ou seja, ou é verdadeira ou é falsa, de maneira que nós não podemos considerar os dois valores lógicos ao mesmo tempo. Uma proposição ou é verdadeira ou ela vai ser falsa, beleza? Então, pessoal, esta é a definição. E estas são as principais características que nós conseguimos obter lendo essa definição, certo? Então, para fixar isso, né, na nossa mente, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de proposições e, por segundo, eu vou mostrar alguns exemplos de frases que não são proposições. Então, primeiro, frases que são proposições. Observe a seguinte frase. A frase diz que 7 maior que 3. A frase diz 7 é maior que 3. Eu pergunto para você, tem a possibilidade de dizer se isso aqui é verdadeiro ou que isto aqui é falso? Nós temos essa possibilidade? Temos. Nós sabemos sim que 7 é maior que 3. Portanto, estou falando uma verdade. Ou seja, quando eu tenho essa capacidade de verificar se é verdadeira ou falsa, estou falando de uma proposição. Portanto, 7 maior que 3 é uma proposição. Observe esse segundo caso, que diz que 5 é diferente de 2. Então, mais uma vez, eu consigo afirmar que 5 realmente é sim diferente de 2. Ou seja, é uma verdade. Esta afirmação é uma verdade. Eu consigo, através desta frase, dizer que é verdade. Eu consigo analisar se é verdadeira ou falsa e perceber que é verdade. Observe essa próxima aqui. A próxima diz o seguinte: 2 pertence aos números inteiros. Então, gente, sim, 2 pertence aos números inteiros. Outra verdade, certo? Observe que essas afirmações que eu estou fazendo, todas você tem a capacidade de verificar se é verdade ou falso. Esta é uma característica muito importante para definir se é proposição ou não uma determinada frase. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, quer dizer, não pertence. Então, dizer que o 3 não pertence ao conjunto dos números naturais é mentir, ou seja, é falso, porque o 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Mas como eu consegui dizer que é falso, né? Aqui tem sujeito e predicado bem claro, então isto é uma proposição, apesar de ser falso. Ok? Então eu citei 4 exemplos de frases que são proposições aí matemáticas. Vamos ver agora o caso
das frases que não são proposições. Claro, estou fazendo alguns exemplos. Observe esse primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: 2 vezes 1 mais 2. Bom, 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4. Mas e aí? Observe que aqui eu não estou afirmando nada. Eu não estou dizendo que... Eu não estou tendo aqui uma afirmação que me proporcione a capacidade de verificar se é verdadeiro ou falso. Apenas estou vendo 2 vezes 1 mais 2. Eu sei que isto aqui vai dar 4. Mas eu não consigo afirmar uma verdade ou falsidade para cá. Então, se eu não consigo isso, e isso é uma característica das proposições, eu não posso dizer que isto aqui é uma proposição. Certo? Portanto, esta frase se classifica como frase que não é uma proposição, tá bom? Outro exemplo. 3x mais 2. Aqui em cima, nós diríamos que está faltando, falta predicado. Tá bom? Falta o predicado, porque aqui é uma informação, mas falta alguma coisa ainda para que eu possa dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui embaixo nós vamos ter 3x mais 2 igual a 5. Observe uma coisa. O primeiro membro, sempre nós separamos uma equação em dois membros, o primeiro membro e o segundo membro. No primeiro membro nós temos 3x mais 2, no segundo membro nós temos 5. Para que esse primeiro membro seja igual ao segundo, vai depender de um valor. O valor de quem? Dessa variável x aqui. Como eu não sei quanto é a variável x, eu estou impossibilitado de dizer se esse primeiro membro é 5 mesmo, como está dizendo aqui. Portanto, eu não consigo classificar. Não consigo classificar. Por que eu não consigo classificar? Porque tem uma variável aqui, gente. Então, o valor dessa variável vai influenciar no resultado. Essa variável aqui não me proporciona a capacidade de dizer se isso é verdade ou se isso é falso. Portanto, eu não consigo classificar nesse caso. Vamos colocar um terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte: 3 mais 1 é igual a 5? Interroguei. Nenhuma interrogação vai ser proposição. A gente já viu que a frase não pode ser interrogativa. Portanto, isso aqui é interrogativa. E interrogativa não é proposição. Observe que em nenhum dos casos a gente consegue colocar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, realmente, fica claro perceber quando são proposições, quando não são proposições. Beleza? Então, vamos aqui falar um pouco sobre negação, para continuar nossa aula. Então, no que diz respeito à negação, a partir de uma proposição P, nós chamaremos as proposições aí de letras, né? Nosso alfabeto conhecido. Então, a proposição P qualquer, P minúsculo, tá? Então, a partir de uma proposição P qualquer, sempre nós poderemos construir outra proposição, que nós denominaremos como negação de P. E será essa proposição, negação de P, será indicada com o símbolo não P. Tá vendo? Nós vamos ler esse símbolo aqui, nós vamos ler como sendo não P. Este símbolozinho aqui, parecendo o tio, com o P. A gente vai ler não P, tá bom? Olha só, um exemplo. Se eu tivesse uma proposição que, qual que seria a negação de que? Seria não que. Se eu tivesse aqui uma proposição Rzinho, qual que seria a negação de Rzinho? Seria não Rzinho. Então, e assim sucessivamente. Certo? Teremos uma proposição e teremos a sua negação com esse símbolo bem importante. Não P está aqui. Beleza. Então, vamos ver alguns exemplos do que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que existe uma proposição P aqui que diz que 5 é maior do que 3. Qual que seria a negação dessa proposição P? Observe bem a maneira de escrever. Coloquei a letra P
dois pontinhos e coloquei aqui o que a proposição cita. E a negação da mesma forma, coloquei aqui o símbolo que representa a negação, coloquei os dois pontinhos e vou colocar aqui agora a negação da proposição P. Bom, gente, negar uma proposição, você vai ter que se ligar neste símbolo que está aqui no meio. Ó. Ele que vai ser alterado. Então, aqui na negação não P vai ficar como? Ó, 5. Em vez de colocar maior que 3, eu vou negar dizendo que ele vai ser menor igual a 3. Ou seja, negando o símbolo de maior que, no lugar dele nós colocaremos um menor ou igual. Beleza? Então, esta é a negação da proposição P. Agora vamos analisar aqui os valores lógicos, né? Ó, 5 maior que 3. 5 é maior que 3, gente? Sim, né? Então é uma verdade. Então aqui embaixo, se P é verdade, a negação de P vai ser falsidade, vai ser falsa. Lógico que 5 não é menor ou igual a 3. Vamos ver aqui outro exemplo, né? Vamos pegar aqui agora uma proposição Q, que diz o seguinte. A proposição Q diz que 3, né, pertence ao conjunto dos números naturais. P, Q diz que 3 pertence ao conjunto dos números naturais. O que seria a negação dessa proposição Q aqui? Negar a proposição Q é dizer que 3 não pertence ao conjunto dos naturais. Então, tá vendo? Ó, o símbolo que está no meio muda. Para negar um pertence, você coloca um não pertence. E o contrário também seria verdade. Para negar um não pertence, você colocaria um pertence. Tá bom? Vamos ver mais exemplos. Agora eu vou pegar uma proposição R. Proposição R vai dizer que 7 é maior ou igual a 4. Vamos colocar aqui os valores lógicos. Ó. 3 pertence aos naturais, gente? Sim, né? 3 é natural, então é verdade. Então dizer que 3 não pertence aos naturais aqui, ó, é falsidade. Tá bom? Bom, na R, diz que 7 é maior ou igual a 4. Qual que seria a negação de R? A negação de R seria, ó, o sinal de maior ou igual. Para negar ele, você bota menor que 4, tá bom? Menor que 4. Então, a negação de que 7 é maior ou igual a 4 é dizer que 7 é menor que 4. Ora, 7 é maior ou igual a 4, isso é verdade. 7 é maior que 4. Agora, dizer que 7 é menor que 4, isso é falsidade. Observe que a negação da proposição sempre tem um valor lógico oposto ao da proposição, tá vendo? Isso é uma coisa muito fácil de se observar. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Eu vou pegar agora, novamente, uma proposição P aí, né, qualquer. Vamos ver este caso que diz que 3... o conjunto unitário 3 está contido, vamos dizer aí, nos reais. Né? O conjunto unitário 3 está contido nos reais. Qual que seria a negação de P, gente? Qual que seria? Dizer que o conjunto unitário 3 não está contido nos reais. Agora eu pergunto, 3, esse conjunto unitário aí, está contido nos reais? Sim, né, gente? Ele está contido nos reais. Então, dizer que esse conjunto não está contido é falso. Então, tá aí. Colocamos aí mais outro exemplo. Né? Vamos fazer aqui outro exemplo. Que, novamente, a proposição que diz que 5 é diferente de 2. Qual que seria a negação de quê? Negação de que vai dizer que 5, o contrário, vai dizer o contrário, é igual a 2. Observa o símbolo. O símbolo muda. Então, negar a proposição que, neste caso, é dizer que 5 é igual a 2. 5 é diferente de 2, pessoal? Sim, né? 5 é diferente de 2. Então, isso aqui é verdade. Dizer, então, que 5 é igual a 2 é falsidade. Lembrando, sempre a proposição, a negação da proposição vai ter valor lógico diferente e oposto da proposição. Observe, que aqui é verdade, não que aqui é falso. P é verdade, não P é falso. Sempre o contrário da outra. Então é isso. Coloquei vários exemplos aqui, né, de proposições e de suas negações. Vamos seguir aqui
Olha só essa informação. Ó. Para que a negação de P, de a proposição P, seja realmente uma proposição, essa informação aqui é importante. Para ser proposição, nós devemos ser capazes de classificá-la em verdadeira ou falsa. Isso aqui a gente já viu nesta aula. Só é proposição aquela frase que eu consigo classificar como verdadeira ou falsa. Se eu não consigo classificar como verdadeira ou falsa, não é proposição. Para isso, vamos postular, vamos decretar o seguinte critério de classificação. Vamos decretar a seguinte frase. Ó. A proposição negação de P a não P vai ter, gente, sempre o valor oposto. O valor oposto aqui que eu me refiro é o valor lógico oposto da proposição P. Isso a gente já viu, né? Ó, quando não P é verdade, quer dizer, não P é verdade quando P é falsa. E não P é falsa quando P é verdade. Sempre com o valor lógico oposto da proposição original. Beleza? Então vamos ver aqui uma pequena tabela verdade sobre isso. Tabela bem interessante. Ó. Essas tabelas aqui a gente vai sempre chamar de tabelas verdades. E já é bom que você já vai conhecendo. Então, dada uma proposição qualquer P, né, ela terá a sua negação. Ela terá uma negação que nós chamaremos de não P. Gente, eu pergunto, quais são os valores lógicos possíveis para uma proposição qualquer P? Ora, essa proposição ou ela vai ser verdade ou ela vai ser falsa. Tem outro valor lógico? Não, só temos dois valores lógicos. Ou é verdade ou é falsa. Para negar P, nós temos que colocar o valor lógico contrário à proposição P. Então, se P diz que é verdade, a proposição não P diz que é falsa. Tá vendo? Ó? Se P é verdade, a proposição não P vai dizer que é falsa. Se P diz que é falsa, a proposição não P diz que é verdade. Beleza? Então, esta tabelinha aqui nós chamaremos de tabela verdade da proposição não P. Tá vendo? Ó? Tabelinha. A gente sempre faz, nós iremos fazer muitas, né, dessas tabelazinhas verdade aqui, para fazer as análises. Ó. Então, nós temos aqui que P tem dois valores lógicos e não P também tem dois valores lógicos, digamos assim, opostos aos valores de P. Beleza? Então, pessoal, só para fixar tudo que a gente já tem falado até agora, vamos ver aqui duas questões básicas. A primeira é, quais das sentenças abaixo são proposições? Né? Então, vamos analisar essa letra A aqui. 5 vezes 4 é igual a 20. Ora, gente, quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. Então, 20 realmente é igual a 20. Ou seja, eu consigo afirmar que isto aqui é uma verdade. Ou seja, sim, é uma proposição. Vamos analisar a letra B. Pessoal, a letra B diz o seguinte. 1 mais 3 é diferente de 1 mais 6. Eu pergunto, quanto que é 1 mais 3, gente? 1 mais 3 é 4. E 4 é realmente diferente que 1 mais 6, porque 1 mais 6 é 7. Ou seja, eu consigo afirmar uma verdade aqui. 4 é diferente de 7, verdade? Ou seja, sim, isto é uma proposição. Letra C vai dizer 11 menos 4 vezes 2. Olha só como fica vago, né? 11 menos 4 vezes 2. E aí, o que eu vou afirmar aqui? Eu vou afirmar nada, porque só está dizendo 11 menos 4 vezes 2. Pronto. Não tenho a possibilidade de dizer que é verdadeira ou se é falsa. Aqui é um dos casos que está faltando o predicado. Portanto, esta aqui não é uma proposição. Letra C não é uma proposição. Beleza? Vamos analisar agora a questão 2. Questão 2 diz, qual a negação de cada uma das seguintes proposições abaixo? Nós já estudamos as negações hoje e a gente vai ficar bem à vontade para fazer isso aqui. Ó. Então, tem uma proposição aqui que diz, ó, proposição P, bota os dois pontinhos. O que a proposição diz, gente? Você escreve, ó, 3 vezes 7 é igual a 21. É isso que a proposição está dizendo. Então, qual seria a negação dessa proposição? A negação dela seria repetir 3 vezes 7 e o sinal mudar.
E qual a negação do igual? A negação do igual é o diferente. Então, dizer que é diferente é negar a proposição P que diz que é igual. Vamos aproveitar e colocar o valor lógico, né? 3 vezes 7 é igual a 21. Então, isso aqui realmente é uma verdade. E 3 vezes 7 não é diferente de 21, porque a gente acabou de ver que é verdade. E a gente viu agora há pouco que a negação de P sempre vai ter valor lógico diferente do valor lógico da proposição P. Então, neste caso, vai ser falsa. Pronto, resolvemos a letra A. Vamos para a letra B, que diz que 3 vezes 2 mais 1 é maior que 4. Como que eu faço? Então, vou chamar de proposição P a proposição que diz 3 vezes 2 mais 1 é maior que 4. Qual que seria a negação dessa proposição aqui? Qual que seria a negação, gente? Negar é trocar aquele sinal lá, né? Então, vamos lá. 3 vezes 2 mais 1. Em vez de colocar maior, você coloca menor ou igual a 4. Tá vendo? Então, o segredo de negar uma proposição vai estar neste sinal. Você deve aprender qual símbolo vai colocar nas negações. Observe, negação de maior é menor ou igual, negação de igual é diferente, assim sucessivamente. Beleza? Então, esta seria a negação da proposição da letra B. E letra C, né? Vamos fazer aqui este último exemplo. Uma proposição P que diz que menos 4 é maior ou igual a 7. O que seria a negação dessa proposição P? Ora, a negação dessa proposição P vai ser justamente, olha só, em vez de colocar maior ou igual a 7, o sinal vai mudar. Qual é o sinal que você vai colocar aqui? Dizer que 7 é menor que 7. Ó. Então, menos 4 maior ou igual a 7, a proposição que afirma é a P. E a negação de P, menos 4 menor que 7. Beleza? Está afirmando o contrário da proposição P. Certo? A negação sempre vai afirmar o contrário da proposição original. Então é isso. Observe que as proposições negação, né, estão sendo originadas sempre da proposição original. Então é isso. Sempre tiramos a proposição negação da proposição original. Então, pessoal, esse exercício aí espero que tenha ajudado de alguma maneira. Esta foi apenas a nossa primeira aula aí, né? Nós continuaremos aí com as noções de lógica nas próximas aulas. Aí veremos aí proposições compostas, tautologias e muitas coisas mais. E continue acompanhando o canal, certo? Não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscreva no canal. Canal Matemática T, tudo de matemática para você. Um forte abraço.